paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Estou mais uma vez aqui para darmos continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, onde estamos estudando as epístolas gerais. E hoje daremos início pela epístola do Tiago, o qual já falamos um pouco no vídeo passado. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá. A epístola de Tiago é considerada um excelente manual de prática da conduta cristã. Assim como todos os 66 livros da Bíblia, é um livro canônico, sendo de meditações pessoais que comportam estudos e apresentação simples de modo a servirem a todos na experiência cristã. Aleluia! Essa epístola foi escrita inicialmente aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição já citada no vídeo anterior. Tiago enfatiza no início de sua carta a necessidade de sofrer com alegria as provações que tentam a fé e que demandam a perseverança. Como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago escreve as suas ovelhas dispersas. Tiago escreveu a uma classe de judeus cristãos na qual se manifestava uma tendência de separar a obra da fé. As pessoas ali acreditavam, mas não queriam trabalhar em prol daquilo que elas acreditavam, em prol do Evangelho. Pretendiam ter a fé, mas existia entre eles a impaciência, sob provação, contendas, respeitos humanos, difamações e mundanismo. A igreja estava passando por um processo, o qual ele estava deixando coisas que não deveriam entrar, né? E aquela guerra ali constante, a guerra espiritual, o qual temos até hoje, que vinha afastando esses cristãos judeus do Evangelho. Tiago explica que uma fé que não produz santidade de vida é coisa morta. Olha a gravidade dessa afirmação de Tiago. Uma fé que não produz santidade em vida é uma coisa morta. Se nós cremos em Cristo Jesus e se nós já nos convertemos a Ele, é necessário produzirmos uma vida em santidade. É necessário corrigirmos os nossos erros dia após dia, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas das vezes a nossa carne venha falar mais alto, é necessário nos santificarmos cada dia mais. Amém? Precisamos de uma fé viva e eficaz para obter a perfeição cristã. Embora haja no Novo Testamento 2 Tiagos que são citados, a maioria dos estudiosos afirma que o Tiago que escreve essa epístola é o Tiago, irmão de Jesus. Marcos e Mateus o mencionam como nas suas listas de familiares de Jesus, como seu irmão. E a expressão sua mãe e seus irmãos estão lá fora confirmam que Tiago era filho de Maria e de José. Paulo também o apresenta como irmão do Senhor, ao dizer que não viu nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aleluia! Os historiadores contam que ele tinha os joelhos calejados como resultado de estar em constante oração, em constante adoração ao Senhor e pedindo também ali perdão pelo pecado do povo. Antes de sua conversão a Cristo Jesus, Tiago, ele era um escriba. Falamos um pouco no vídeo passado que, embora Tiago fosse irmão de Jesus, ele só veio crer verdadeiramente que Jesus era o Messias após sua ressurreição, quando Cristo aparece ali após ressurgido, né, após a morte para Tiago. Então ele verdadeiramente o reconhece como Messias e assim se converte. Então ele ali era um escriba, um dos judeus que observava e anotava tudo o que acontecia, tudo que era considerado sagrado, como por exemplo ali os milagres de Jesus,
a fim de se certificar de que ele de fato era o Messias. Já após a sua conversão, Tiago dedicou a sua vida ao Evangelho, se tornou ali pastor e escreveu essa carta a fim de nos exortar a sermos melhores cristãos. Vimos também que epístola significa carta, né? E as epístolas gerais são cartas direcionadas às igrejas gerais, cada um com o seu escritor, de forma a falar diferente, de culturas diferentes, mas que todas têm uma suma importância para o nosso crescimento espiritual. Tiago foi morto por bradar ao Evangelho, por bradar que Cristo sim era o Messias, mas antes de Tiago, um outro grande ali já havia sofrido martírio. Martírio é quando uma pessoa morre em prol da palavra do Senhor, né? Que foi Estevão. Estevão foi o primeiro martírio, a primeira morte ali durante a perseguição dos cristãos imposta pelo imperador Nero. Exemplos como este têm servido de inspiração aos cristãos ao longo dos séculos na proclamação do reino dos céus. Esses homens enfrentaram dificuldades muito maiores do que a nossa e isso não foi motivo para que eles parassem. Muitas das vezes enfrentamos lutas e perseguições tão pequenas, perto do que esses homens passaram, e já queremos abandonar a nossa fé. Era mais ou menos o que estava acontecendo com aqueles cristãos judeus. E por isso Tiago vem escrever esta carta, para enfatizar a necessidade de permanecermos em Cristo Jesus, mesmo diante das aflições, mesmo diante de severas perseguições, o qual eles estavam passando. A sua carta foi enviada aos cristãos hebreus, dispersos entre os gentios. A epístola de Tiago visa denunciar a fé vã, fingida, não demonstrada pelas obras. Pessoas que estão constantemente dentro das igrejas, que se declaram cristãos, mas eles não conseguem obedecer uma lei ali de Deus, não conseguem renunciar à sua própria carne, não conseguem viver verdadeiramente como Cristo Jesus nos ensina a viver. Aleluias! O seu alvo principal é fortalecer a fé e a lealdade dos cristãos, que sofrem pela causa de Cristo, e encorajamento para suportar as provações com a esperança de alcançar a recompensa no seu reino. Nós sabemos que a nossa recompensa ela não é aqui na terra, e sim quando chegarmos no nosso reino celestial, na terra santa e prometida pelo nosso Senhor. E por isso devemos nos fortalecer diante das nossas provações. Aleluia. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que éramos para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ele está conosco a cada momento, nos ajudando, aleluia, a permanecermos firmes. Por isso precisamos fortalecermos a nossa fé. Ainda que nossos olhos humanos não consigam compreender ou enxergar a famosa luz no fundo do túnel, nós precisamos crer que Cristo, Ele batalha por nós. Ele está ali ao nosso lado, nos guiando, cuidando das nossas necessidades todos os dias. Amém? Esta carta é uma exortação a viver de acordo com a palavra de Deus, como prova prática da verdadeira religião. Não tem como nós provarmos sermos verdadeiramente cristãos se nós andamos em contradição às sagradas escrituras, se nós andamos imergidos nas coisas mundanas. Aleluia! Aquele que verdadeiramente se converte ao Senhor, aquele que verdadeiramente entende que o Senhor é o nosso Senhor, Rei dos Reis, ele é necessário produzir mudança. É verdade que em algum momento eu ou você iremos cometer falhas por sermos de natureza pecaminosa, sermos humanos, mas nós não devemos
nos conformar com nossos erros, e sim buscar a nossa santificação todos os dias. É isso que Tiago vem a nos ensinar. Essa carta é uma carta assim muito simples e direta, muito dura, inclusive, né? Porque Tiago ele vai vir realmente tratar conosco as nossas meninices, as questões o qual muitas das vezes fechamos os nossos olhos e não percebemos e acabamos deixando. Se não for tratado, isso acaba deixando com que a nossa fé venha a ser verdadeiramente morta. Aleluia! É um apelo à paciência até a vinda do Senhor, na esperança da consumação do reino dos céus. Podemos resumir essa epístola da seguinte maneira: os cristãos devem manifestar a sua fé pelas obras. Se você tem fé, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa anunciar a sua fé àqueles o qual precisam. Aqueles que também necessitam deste amor e desta fé, precisamos estar constantemente anunciando, aleluias, glória a Deus. E precisamos principalmente estarmos ali nos fortalecendo cada dia mais. Mas como que nós vamos nos fortalecer cada dia mais? Através da leitura diária das Escrituras. Fazendo como nós estamos fazendo nesse momento, estudando cada dia mais a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela é como uma bússola para o cristão. Ela é a resposta de todas as nossas dúvidas. Aleluias, glória a Deus. Muitas são as opiniões sobre a data em que foi escrita essa epístola. Mas os que aceitam a autoria, né, de Tiago, irmão de Jesus, que é a mais próxima ali, tradicionalmente costumam datá-la entre o meio dos anos 40 e o começo dos anos 60. Acredita-se que foi a primeira epístola a ser escrita à igreja. Ela foi provavelmente escrita em Jerusalém, já que era ali que Tiago vivia. Sua epístola ela pode ser dividida em 6 tópicos. Primeiro, a tentação como prova da fé. Segundo, as obras como evidência da verdadeira fé. Terceiro, as palavras e o seu poder. As palavras e seu poder. E a verdadeira, falsa e sabedoria. E também ali a paciência sob a opressão, a paciência da fé e, por último, a oração. Esses são os tópicos, o qual pode ser dividida esta carta, e nós estaremos estudando um por um ao decorrer dos nossos vídeos. Essa é uma carta pequena, composta por apenas 5 capítulos, mas de suma importância para o nosso aprendizado, com tanto conteúdo ali inserido que não é possível fazermos esse estudo em um único só vídeo. Por isso nós vamos dividi-los em 2 partes, onde nesta primeira estaremos fazendo uma pequena introdução, qual já estamos fazendo aqui, acerca de quem era Tiago, né, por que ele se dedicou tanto ao Evangelho, qual a sua importância ali dentro do Evangelho, vida, costume, o qual nós já falamos. Tiago era judeu, Tiago era um escriba, não acreditava em Jesus, embora cresceu ali com ele, embora fosse o seu próprio irmão, meio-irmão, né? Irmão por parte de José e Maria, mas que após a sua conversão, ele verdadeiramente veio entender quem era Cristo, e a partir deste momento ele passou a dedicar a sua vida ao cristianismo, mergulhando ali de cabeça com o amor o qual nós devemos manter em nosso coração por este Evangelho, ao ponto de dar a sua própria vida por amor a Cristo. Então, como vimos ali, né, Tiago viveu em Jerusalém. Seu destino, porém, foi a dispersação e extensão territorial, que não houve poder de delimitação por falta de interpretação bíblica.
Este foi, como eu disse, um resumo da epístola, onde podemos ter um entendimento melhor acerca de quem ele era, de sua vida, crença e forma de pensar, entendermos sua posição ministerial. E agora sim, na segunda parte, estaremos tratando versículo por versículo da sua carta e aprendendo ainda mais dessa Sagrada Escritura, que muito tem a nos ensinar e nos ajudarmos a crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Se você também quer ampliar o seu conhecimento e crescermos juntos na graça e no conhecimento, não perca nosso próximo vídeo. Nos ajude clicando no gostei, compartilhando com alguém que tenha o mesmo interesse por esses ensinos. Amém? Vamos fazer o nosso ID, que é pregar o evangelho a toda criatura. Se você não tem aí o dom da pregação ou é tímido, então ajude enviando este vídeo para que ele venha alcançar ainda mais almas necessitadas e para que nós venhamos juntos fortalecermos a nossa fé, corrigirmos os nossos erros, aleluia, e trilharmos cada dia mais na boa e agradável vontade do nosso Senhor, para que nada deste mundo venha roubar a nossa coroa. Amém? Fique ligadinho aí. Até a próxima. Bye, bye.